Olá, seja bem-vindo aqui novamente no My Nature Color. Hoje eu vou fazer uma análise da atriz francesa Audrey Tautou. Bem, quem não conhece, acho que praticamente todo mundo já ouviu falar, mas para quem não conhece, eu recomendo ir ver o filme que acabou lançando ela como atriz na França, que é Amélie Poulain, o maravilhoso destino da Amélie Poulain, que foi filmado lá em Paris, em Montmartre, num bairro lá que é super muito artístico. Eu já até fiz um comentário, até já fiz um outro vídeo aqui falando um pouquinho do bairro, quando eu fiz aquela análise que eu fui lá no Museu da Pinacoteca, porque vários atores, pintores, todo mundo sempre passa, quando passa por Paris, acaba indo para Montmartre. E o diretor, o Jean-Pierre Jeunet, ele decidiu fazer as filmagens nessa parte de Montmartre. E é interessante que durante o filme lá, o contexto do filme, porque ele é um filme de arte. Então ele é um filme que tem aí todo um contexto, a forma como as cores são usadas. O próprio diretor, em uma entrevista, esse filme aí foi lançado em 2001, e ele é um filme que ganhou, indicado para vários Oscars. E ele, quando deu a entrevista, o diretor, Jean-Pierre, ele falou que o significado das cores é muito mais relacionado com a lembrança dele, com a infância, com as coisas que ele gostava, que era uma coisa meio lúdica também. Não é uma coisa... fala da realidade, mas não é uma coisa muito real. Tanto é que o contexto do filme, para quem não viu, mas dá um pouquinho aqui do spoiler, fala dessa vida aí da personagem, que é a Amélie, que ela foi criada por uns pais que não davam importância para ela, um pai que não dava importância e uma mãe que era super neurótica. Então as cores quando aparecem é um amarelo pastel, um amarelo desmaiado, que mostra esse afastamento de uma certa forma, porque sempre que a gente pensa em cor, a gente sempre pensa e associa o amarelo, aquela coisa de aconchego, de calor, do sol. Mas no caso desse amarelo, por ele ser pastel, e você está analisando junto com o contexto histórico do filme, você começa a fazer uma relação da cor, que ela também pode ter um outro significado, até porque o amarelo pode ter os seus lados negativos, como essa coisa do desejo, da luxúria, do egoísmo também. Ele também está relacionado em alguns filmes que usam bastante aquele amarelo de filme, que é o que a gente vê no início ali das filmagens da Amélie, quando mostra ela com os pais, esses pais distantes, esses pais muito centrados neles, e ela foi criada nesse mundo, então ela é uma pessoa que não sabe amar, não sabe como, porque ela não foi amada, ela não aprendeu a ser amada de uma certa forma, e aí ela se muda para Paris, e ela vai morar em Montmartre, e lá ela acaba aí encontrando uma caixinha de alguém e ela fica aí querendo saber de quem que é. Ela corre atrás de quem seria essa pessoa, que tem lá várias coisas que vão dar pista para tentar encontrar essa outra pessoa, que vai estar também relacionado aí com um amor aí que ela vai aprender também. Mas a Amélie, ela é uma pessoa também que ela tem, apesar dela não ter sido criada com amor e tudo, ela é uma pessoa que ela transmitia isso, que ela tentava se relacionar, ela tenta fazer essa relação. Então, por exemplo, o verde utilizado lá no filme, que a gente vê muito, as cores muito utilizadas pelo Jean-Pierre, vai ser o amarelo, o verde, o vermelho e alguns pontos de azul para dar o contraste. O verde aí vai dar essa coisa da harmonização, essa busca dela por esse amor aí. E no caso do verde, quando tem o verde e o vermelho, é um conflito. Um conflito que se tem, é contraste. Lembra que a gente sempre fala complementar, o verde e o vermelho quando aparece. Então, o vermelho ligado com o amor, com essa coisa de descobrir como se relacionar. E aí, então, você tem esse contraste. Então, tem várias cenas aí desse filme. Esse filme é bem interessante. Toda vez que você vê ou revê, você vai fazendo novas leituras, vai buscando também outros pontos que você não percebia. E aí é só um pouquinho sobre essa relação das cores, quanto que as cores são aí, tem esse lado psicológico, tem esse lado, a intenção das cores utilizadas pelo Jean-Pierre é fazer com que o espectador lá, quem está assistindo o filme, tenha essas sensações, né? Essas coisas sejam aí sentidas quando você vê as cenas, mesmo que momentos que não tenha fala, momento que tem ação, momento que tem esses contrastes, então vai trazer toda uma mensagem para o espectador também, uma forma
aí meio surreal, não é algo muito real, porque até ele fala que é muito chato um filme assim, que seja, é mais um filme de arte mesmo, e um filme poético, como assim ele descreve. E voltando aqui, então, o tema que eu falei um pouquinho sobre o filme, mas o tema aqui do canal é fazer análise de coloração, e aí, a gente entendendo um pouquinho das cores, vamos ver como é que é a coloração da Amélie. Quando a gente pensa na Amélie, não, quando a gente pensa na Audrey Tautou, a gente vê essa imagem dela com esse rosto, com esse cabelo curtinho, com esse brilho, ela tem um contraste natural. A imagem que a gente lembra quando a gente olha para o rosto da Audrey lembra uma noite com uma certa saturação, uma noite estrelada, aquelas estrelas que acabam aí trazendo essa saturação, esse brilho. Então a gente consegue relacionar ela com essa imagem. A gente também consegue aí fazer um contexto, como ela tem uma característica aí, que ela pode estar usando também o vermelho, que ela usa de vez em quando, principalmente no batom, em algumas cores que ela está usando, que a gente vai vendo umas imagens, a gente pode relacionar com essa imagem aqui, bem japonesa, que é do Girl, que é uma outra ave que tem um significado aí, esse azul de fundo, e tem todo um significado aí que a gente pode estar relacionando, até porque, só uma curiosidade, os japoneses amam a França, tudo que você pensar da França, os japoneses amam, e os franceses amam o Japão, é como se fosse ao contrário, um gosta do outro, é bem interessante, mas esse não é assunto do vídeo aqui. Então, voltando aí para a análise da Amélie, o que a gente consegue perceber na hora que a gente vê o rosto dela? A gente faz, então, essa análise que eu sempre faço aqui. Vamos ver as características, suas pigmentações naturais, da pele, dos olhos, do cabelo dela, da Audrey. A gente vê, então, que uma coisa que a gente vê primeiro aí, que são esse pigmento bem escuro, bem preto do cabelo dela, que acaba sendo um pigmento frio, preto é um pigmento frio. Os olhos dela chega a ser um marrom escuro, um marrom café, que também é um pigmento frio. A pele dela não é muito distinguível, assim, de a gente conseguir ver que se é um pigmento mais quente, se é um pigmento frio. É uma pele muito clara, então os pigmentos dela são bem clarinhos da pele, que a gente vê no rosto. A gente consegue ver que são tons que vai puxando para um marrom, mas é um marrom que quando a gente mistura, lembra que para tornar uma cor um marrom, quando a gente faz a mistura do pigmento, ele, por si só, o marrom, ele sempre vai ser uma cor quente, mas isso aí já é uma outra informação aí mais técnica. Mas, enfim, quando a gente faz o marrom sempre vai ter alguma coisa do calor. Só que você pode ir colocando, para fazer esse marrom, você pode pegar o laranja, misturar com o azul, então você mistura um pigmento quente, pigmento frio, faz aquela mistura e conforme você vai misturando, você pode misturar um pouco de branco também, ou você pode misturar só essas duas cores complementares, conforme você misturar bem pouquinho, ou você misturar muito um amarelo, muito um vermelho, vai ficando mais quente esse marrom, ou misturar muito algo mais, o pigmento mais frio vai se tornar um marrom com uma característica mais fria do que quente. No caso da pele da Amélie, esse marrom ele é clarinho, a gente não consegue fazer essa distinção entre se é um pigmento que foi adicionado muito azul, se foi adicionado muito amarelo, muito vermelho. Então acaba se dizendo que ela tem aí uma característica de alguns pigmentos muito significativos de marrom, mas é neutro, é um marrom que você não distingue se ele está mais quente ou mais frio. Também tem alguma coisa de pigmento na pele dela que consegui extrair do rosto, da orelha também, que é um alaranjado, mas também muito clarinho, muito pastel, quase indistinguível. Praticamente são tons aí que a gente quase não consegue ver, mas aí ele é um pouquinho quente. E aí também tem uns pigmentos um pouco vermelho, tons puxando para o vermelho, bem clarinho também, mas acaba também sendo tudo muito claro. Então, na hora que a gente vê a pele dela, ela tem uma pele bem clarinha, o cabelo bem escuro, os olhos bem escuros. Então, quando a gente faz essa análise aí dos pigmentos, a gente consegue ver que a característica da temperatura que a gente olha muitas vezes não é tão simples de identificar mesmo
você acabando vendo aí, fazendo de forma presencial, fazendo de forma online. Então, existem outras formas, você tem que olhar o conjunto e não só uma característica, só a pele vai determinar se a pessoa é quente ou fria, só o cabelo, só os olhos. Não, é todo o conjunto para você ver essa determinação física. Depois você tem que juntar com as outras informações, no caso, tentar ver qual é a característica de personalidade, qual é a personalidade dessa pessoa, qual é o estilo de vida dela, que mundos que ela acaba se relacionando no trabalho, qual que é o mundo profissional, o mundo que ela acaba indo em momentos aí que tem mais um trabalho que você tem que andar de uma forma muito mais social, muito mais clássica, muito mais corporativa, ou é um trabalho que a pessoa pode andar mais à vontade, mas mesmo assim tem uns códigos de vestimenta, é um trabalho que ela também não tem importância como ela está vestida, enfim, então tem o trabalho, tem a forma como ela se relaciona com os ambientes, se ela sai muito, se ela sai na noite, se ela sai no dia, se ela vai à festa, se ela dá eventos, se ela fica muito no online. Então, tudo isso é o mundo que ela vive. Então, qual é o estilo, qual que é a personalidade dela, também tem que estar fazendo essa leitura. Então, tudo isso vai determinar a cartela de cores aí de uma pessoa. O que a gente está fazendo aqui é uma análise do artista, que está baseado também em imagens do decorrer. Eu costumo fazer quando eu faço de artistas, eu costumo fazer essa leitura pegando imagens dela desde criança, os personagens que ela já fez, mas assim, não os personagens, mas que fotos que se tem durante a carreira dela, né, na adolescência, até em determinada idade, dependendo, tem atores que estão há muito tempo aí contracenando como ator, então você consegue ver todo um decorrer, e aí você consegue ver em eventos, situações que foram fotografados, você consegue perceber, dar indícios aí das características, mas na hora que você faz uma análise de uma pessoa, tem todo um processo que essa pessoa vai ter que estar enviando para mim, no caso, quando eu faço análise online, vai ter que enviar não só as fotos, como outras imagens, várias informações, que é um quebra-cabeça que vai ser aí montado e vai determinar a cartela de cores da pessoa direcionada, porque vai juntar esse estilo de vida dela, essa característica física, o desejo de imagem, como que ela vai combinar essas cores, tudo isso tem que casar com essa pessoa, tem que ter todo um quebra-cabeça mesmo. Então aqui essa análise é só para vocês terem uma ideia, de vocês que estão tentando aí descobrir as suas cores, de repente você tem alguma característica, alguma análise que eu fiz, então você pode aí ficar tentando experimentar cores que você já tenha em casa, ou mesmo quando for em algum local, tentar um acessório, ou mesmo um lenço, que é bem mais em conta do que ficar comprando várias cores, né, de roupas, por exemplo, mas já começar e fazer essa leitura consigo. Então a pessoa também, ela vai se identificar, ela vai acabar fazendo essa leitura com ela mesma. Então, voltando aqui para a análise da Audrey, a gente viu então os pigmentos naturais dela e viu que a temperatura é algo que não é a primeira característica dela. A gente percebe então, a gente olhando aqui, a gente percebe então o que a gente consegue fazer quando a gente faz aquele teste mais geral. É um teste geral, porque depois, lembrando que você tem que fazer algo bem mais direcionado, é o DNA, é a leitura de cada pessoa. Mas nesse teste geral a gente já consegue ter umas ideias para onde está indo, para onde vai dar continuidade dessa leitura para que determine a cartela de cores dessa pessoa. Então, a gente consegue ver aqui que no caso da Audrey, ela acaba tendo aí, quando a gente faz a comparação, que quando a gente olha botando cores quentes próximo do rosto dela, o que acontece? Ela fica mais amarelada, fica sem graça, é como se algo tivesse desfocado. Aqui a gente está vendo como que reage ela com temperatura quente, por exemplo. É só a reação ao colocar próximo do rosto dela. Então a gente vê que aí não fica muito bom, que tem alguma coisa, parece que ela não fica em primeiro plano também, acaba ofuscando ela. Apesar dela ter esses pigmentos clarinhos, apesar dela ter essa característica aí de ter pigmentos
em tons mais quentes, a reação dela para esses pigmentos quentes não é muito boa. Então já acontece diferente quando a gente coloca próximo do rosto dela a reação de pigmentos mais frios. Veja como os olhos dela aparecem, o cabelo, o contorno do rosto também fica muito mais presente aqui na Audrey. A gente consegue ver bem esse desenho do rosto. Já quando a gente vai para outra dimensão, então a gente vai ver, no caso, uma outra dimensão que a gente tem que ver, que é o quanto de claro ou escuro, qual que é o valor que ela estaria aí representada. No caso, quando é muito clarinho, algo muito pastel, muito claro, apesar dela ter a pele clara, acaba deixando ela muito, aí ela fica muito pálida, muito sem cor, o brilho dos olhos também desaparece, ela fica com áreas, essas áreas zona T, essas áreas aqui dela ficam muito claras também, não fica bem para Audrey aqui. No caso, quando a gente já coloca tons mais escuros com profundidade, já vê que aí já traz vida para ela, os olhos dela brilham, o contorno do rosto a gente consegue perceber. E a outra dimensão que a gente acaba então aí fazendo a terceira dimensão, que é quanto de saturado, quanto de brilho essa pessoa tem. No caso dela, quando é muito pastel não, mas muito desaturado essa cor, muito opaco, também drena ela, aí realmente ela fica um fantasma, os olhos dela apagam, ela desaparece, então ela precisa de uma certa saturação. Então, recapitulando aqui, quais são as principais características da Audrey que a gente conseguiu ver nessa análise? A gente conseguiu ver que ela tem uma grande importância e que para ela faz sentido são os pigmentos mais frios. Uma cartela com pigmentos mais frios vai ficar bem melhor para ela, vai acabar harmonizando com as características físicas dela. O outro ponto, em relação à profundidade, ela precisa de certas cores mais escuras do que claras. Mas antes da profundidade, a gente tem também a profundidade tem que ser escura. Então, e tem também a parte da saturação, precisa ter cores aí, a cartela dela precisa ser uma cartela que tem uma determinada saturação. Então, a Audrey, ela tem que ter essa cartela aí, que tem que ter essas cores, que acabam trazendo essas características. Mas a forma como ela usa, a forma como ela vai utilizar essa combinação, vai também ser muito de acordo com o estilo de vida dela e com a personalidade. A Audrey é uma pessoa muito francesa, muito parisiense. Se a gente olhar todas as imagens dela, ela não usa muita coisa, ela tem essas características de menos é mais. Então, ela usou muito no decorrer da vida dela aí, que a gente pega as imagens dela, muito preto, muito branco. E ela pode estar usando, ela consegue usar um preto bem saturado, o preto fica super bem para ela, um branco também fica muito bom para Audrey. Então, ela consegue usar essas cores aí, que a gente pode assim dizer, que seriam cores neutras e básicas, que todo mundo gostaria de ter no guarda-roupa, mas nem todo mundo fica bem com essas cores, porque você tem as dimensões, então é a característica dela, para ela fica super bem e ela consegue ter bem esse guarda-roupa. É um guarda-roupa também muito parisiense, muito francês, mas muito parisiense, que eles usam bastante o preto, o cinza, os neutros. Então a gente vai conseguir ver que ela usa bastante nessas imagens. Mas o que acontece quando aqui, por exemplo, nessa imagem, quando ela usa uma cor muito clarinha, muito com uma cor muito bege, muito creme. A gente vê nessa imagem que ela fica sem graça. A roupa também acaba sendo errada, um vestido longo aí que acaba aí desfavorecendo ela. Por quê? Ela tem como característica, pensando aqui que a gente viu em termos das cores dela, ela tem como característica em termos de estilo. Qual que é o estilo da Audrey? O estilo dela é o que chama no método, por exemplo, que muitas consultoras usam, principalmente fora, uma das classificações dos estilos, e que até o Kids ele usa,
que ele denominou, que tem a ver com a estrutura óssea, com o tipo do rosto, com o formato, com o balanço, né, das linhas, das formas. E a Audrey, a gente vê que ela é mignon, ela é petit. Ela é toda pequenininha, toda miudinha, então ela tem esse rosto também muito bem desenhadinho, com as maçãs bem salientes, e esse corpo aí tudo muito miudinho, muito delicado, essa coisa muito moleque, muito menina, tanto é que o cabelo super curtinho para ela fica super bem, com esse repicado também, então é a característica que ele chamaria de gamin, ou um estilo aí mais, lembra criança, lembra adolescente. Tanto é que ela tá agora, a gente consegue ver aqui nessa outra imagem, que ela tá agora com 45 anos, que ela fez esse desfile, que ela acabou colocando essa cor meio um bege, com esse trench coat, essa calça branca, esse cinto preto. Veja como ela não aparece muito, não fica muito bem para ela, mas ela acabou botando o que tem a ver com o desfile que foi feito agora em 2022 em Montmartre, que ela tá fora das telas, desde 2017 ela retornou para esse desfile que ela foi convidada, a gente consegue ver que também não favorece ela. Então, essas cores muito clarinhas que a gente vai conseguir ver, que a gente já viu, né, que não favorece, acabam aí deixando ela sem graça, ela precisa da saturação, ela precisa de cor. Então, e a gente consegue ver isso até pelo nível de contraste dela. Então, o contraste é uma outra característica que a gente também analisa na coloração, quando a gente faz análise de coloração. Por que é importante? Para que você saiba como usar suas cores, como usar suas combinações, como usar mesmo os seus neutros. Se você é uma pessoa que gosta muito de usar neutros, como que você vai usar os seus neutros? Você vai usar mais cores escuras, mais cores claras? Qual o neutro que te favorece? Existe diferentes tipos de branco, branco frios, branco quente, existe diferentes tipos de azul, de verde, de vermelho. O único que sempre vai ser quente, não tem como ele ser frio, é o laranja. Se for laranja, ele é quente, tá? Mas, e aí você pode usar, aí eu já tô falando em cores. Como é que você vai fazer essa combinação? Porque você não é só o rosto, você é corpo inteiro. Então, você entendendo o seu contraste, o que você tem no rosto, meu cabelo, a minha pele, e se eu entender esse meu contraste, que é o que a gente vê aqui na análise aqui da Audrey, eu consigo então replicar isso para o resto do meu corpo. Para que, quem que você quer que fique em evidência? Alguma parte do seu corpo ou o seu rosto? Você quer que as pessoas, quando falem com você, olhem para os seus olhos, olhem para o seu rosto ou olhem para alguma outra parte do seu corpo? Tudo é uma leitura aí que você está fazendo de você mesmo e qual que é a imagem que você quer projetar, o que você quer comunicar. Então, a gente olhando aqui, por exemplo, a característica da Audrey na parte de valor, a gente vê o quê? Que ela realmente tem esse alto contraste. Ela tem essa pele muito clarinha, quando a gente olha aqui, por exemplo, os olhos dela são bem escuros, o cabelo é bem escuro, então tá nessa parte da escala de valor do extremo, enquanto a pele dela vai indo para o outro extremo, é bem clarinha. Então ela tem um alto contraste, significa o quê? Que ela deve estar usando cores, se ela usar cores que tem, por exemplo, e ela pode estar usando preto e branco, se ela usar, ela vai ficar super bem para ela. Então ela consegue sim só usar o preto, fica bem, acaba repetindo, que ela tem de pele, de olho, de cabelo, fica super bem para ela. E ela costumava usar também botando um batom, mas destacando aí, um vermelho com uma certa saturação. Ela consegue usar essas cores, que a gente chama dessas cores básicas, no guarda-roupa básico, preto e branco. Ela pode estar usando só o branco também, acaba fazendo um alto contraste com ela mesma, a pele dela é clara, esse branco tem uma certa saturação, é um branco mais puro também, ela consegue usar, fica super bem para ela. Ela consegue ainda usar também, melhor ainda, se ela repetir esse contraste que ela tem, que é o cabelo bem escuro, a pele clara. Então, quando ela usa claro e escuro, fica muito bem para ela. Fica super bonito para Audrey aqui. Então a gente viu que fica super bem para ela esse alto contraste e agora a gente vai ver alguns looks da Audrey que ela usa super bem, como que ela fica bem ou não com determinadas cores, quando ela acertou, quando ela errou.
Então a gente vê aqui que, por exemplo, quando ela bota essas cores muito sem graça, muito pastel que a gente viu aqui, o que está errado, né, nessa roupa aqui dela, esse vestido é muito longo, porque ela tem como característica de personalidade chamado gaming. Ela tem essa característica, ela é pequena, ela tem a estatura óssea dela é toda harmônica, ela não tem muito assim algo, não tem o ombro muito largo, ou não tem muito, ela não tem muito também, como é que a gente chama, essa parte aqui da cintura, ela é praticamente uma coisa mais reta, é o chamado de retângulo. Ela realmente consegue usar essas roupas que os estilistas adoram fazer, porque você não precisa pensar em curvas, em detalhes, faz uma coisa, então é o que as pessoas usam nos desfiles, para ela ficar super bem, ela consegue usar muito bem, de boa. A única coisa que ela vai ter que tomar cuidado é que geralmente as roupas são para pessoas muito altas, e ela é uma mulher que tem uma proporção ela é uma proporção média, pode ser assim dizer. A Audrey, ela tem aí 1,60 m, então entre 1,60 m e 1,70 m você consegue dizer que é uma estatura média. Então ela tem que usar roupas que estejam mais próximas do corpo dela, que estejam mais, que esteja essa coisa mais, que não seja muito tecido, muito volume, senão ela vai desaparecer. Aí ela acaba aí desaparecendo. É o que a gente consegue ver, então. A gente vai ver aqui no decorrer de algumas imagens aqui, coisas que ela acertou, coisas que ela errou. Então ela tem essa característica de menina, essa característica de adolescente, ela está com 45 anos e ela continua igual, ela não mudou o peso dela praticamente, então ela continua ainda com o rosto também. O que deixa ela muito bem nessa outra característica que a gente consegue ver? Quando ela usa esse jeans também mais próximo do corpo, quando ela usa essa coisa mais moleque, mais menina, também fica super bem. Agora, quando ela usa algo que tem muita informação, muito frufru, muitos detalhes, aí a gente perde ela se perde dentro da roupa, como se a roupa que chama atenção. Por exemplo, num festival de Cannes que ela colocou uma cor certíssima, que ela colocou, uma cor aí mais um pink, um meio avermelhado, uma cor mais fria. O que a gente vê aí nessa que a gente só percebe? O vestido, ela desaparece. Então a atenção não é para ela. Já é diferente quando ela usa esse outro vestido que é mais curto, apesar de ter um certo detalhe aqui, até se fosse menos sem detalhe, mas ainda ficou bem melhor, a gente já consegue enxergar a Audrey, a gente já vê ela, então já chama o foco para ela, já ficou, e curtinho, ela também é uma pessoa que ela pode estar usando os curtos, o curto, ela fica super bem com o curto, então a gente vê que coisas muito longas, com muitos detalhes, ela desaparece. Outra coisa que a gente consegue ver na Audrey quando ela usa, em termos de roupa que ela acertou. Quando ela usa também esse contraste, que a gente viu branco e preto, fica super bem para ela. Essa coisa de não ter muita informação, se botar muita informação, a gente consegue até ver aqui algumas imagens que ela fez, algumas fotos, que ela acabou usando muita cor ao mesmo tempo. Ela já é uma pessoa que tem que usar algo mais monocromático, ou uma coisa, por exemplo, usar um tom de vermelho, subtons, ela consegue usar, ou usar tudo num tom só, ou usar os neutros bastante, fazendo esse contraste. Ela pode estar usando vermelho, por exemplo, escuro, algo que tenha uma certa saturação, e usando um rosa, por exemplo. Então, ela consegue usar, por exemplo, os análogos também, ela vai conseguir usar, vai passar outra mensagem. Mas se ela utilizar aí muita cor, muita informação, ela também desaparece. Quando ela usa uma cor muito quente, o exemplo aqui dessa roupa, por exemplo, tá muito quente, meio amarelado, esverdeado, tá tudo errado nessa roupa. Tá errado o modelo para o corpo dela, para o estilo dela. Lembra que ela é uma coisa mais moleque, mais menina, que ela fica muito melhor. E aqui tá tudo errado, o sapato também pesou demais, apesar dela ter posto
sapato preto, cinto preto e com cabelo preto, você acaba olhando tudo, mas esse amarelo favoreceu ela, então essa cor não favoreceu. Veja como ela tem que usar, ela usando, voltando para as características físicas dela, ou para o estilo, para a personalidade, tem essa saturação, esse preto, esse brilho. Ela consegue usar essas calças mais masculinas, ela consegue fazer esse jogo nessas imagens que a gente consegue ver, uma coisa mais masculina. Então ela tem essa, ao mesmo tempo que ela tem essa característica da gamine, que se chama aqui, do estilo, tem essa característica menina, ela tem essa coisa também mulher, sensual, nessa coisa de delicadeza, da coisa que não mostra muito. É uma coisa da característica desse estilo. E ela, quando ela usa essas informações, aí fica super bem para ela. E ela tá aí bem confortável nesse sentido, porque é uma característica que a gente consegue ver pelo... Ela é uma pessoa discreta, não se sabe muito da vida dela, não aparece muito. Quando fotografavam ela, mais porque ela estava saindo de algum festival, ou por causa de algum filme. Ela não é uma pessoa que divulga muito sobre a vida dela, ela é bem privada, né? Então tem a ver com a característica dela, uma coisa mais yang, mais na dela, também como característica física, com personalidade. E outra coisa que é super importante, super bonito que fica para ela é o corte do cabelo. O Gamini, ele tem essas informações que o rosto tem que aparecer bem, já não é o meu caso, eu preciso ter cabelo aqui. E para mim, se eu pudesse usar aqueles cabelos curtíssimos, eu acho lindo, bonito para quem pode. Cada um com a sua beleza, cada um com a sua característica. Assim como tem pessoas que ficam lindas com aqueles cabelos cacheados, ou com aqueles cabelos também que fazem vários penteados diferentes. Então é descobrir essas nuances, esses seus detalhes naturais. O que você tem de beleza? O que você tem em você que você mais gosta, que te traz a tua atenção? Então foca nisso primeiro, é só uma dica aqui, e trabalha nisso, começa a observar outras coisas de você, das suas características, da sua personalidade, do seu estilo. É isso que o My Nature Color faz. Então a gente consegue ver aqui na Audrey, por exemplo, em que ela, quando ela usa o cabelo bem curtinho, né, que faz esses repicados aqui no rosto. E aí o que acontece? Acaba desenhando bem os traços dela e fica super bonito, que é uma característica da Gamini, da personalidade Gamini. Ela fica super bem nisso. Então, ela precisa... já compara quando ela usa aí já um cabelo mais longo, ela perde essa característica. Ela fica, não fica assim, ela é bonita, mas não fica aquele uau quando a gente olha para a imagem assim. E ela não precisa estar usando muita maquiagem, ela consegue marcar bem os olhos quando ela usar o preto, ou usar o batom, usar com alto contraste, que ela usou muito. Então ela tem uma característica aí que ela tá super bem confortável, que eu falei que ela tá representando muito bem. Ela segue essa característica também, que é muito do parisiense, muito do estilo francês, de não usar muita maquiagem, de usar uma coisa mais com menos informações, acessório, muito acessório para ela também, fica pesado, não fica bem. Então essa coisa muito que eu falo aqui também, que eu faço um estudo, é o que a pessoa tem, todos nós temos. Lembra do símbolo do yin e do yang. Então você não tem só um ou outro, mas pode ser que às vezes penda para um lado ou penda para o outro. Então é buscar o equilíbrio, a gente sempre tenta buscar o equilíbrio. E no caso da Gamini é muito yang, é muito essa coisa moleque, muito essa coisa menina. Então fica super bem esse tipo de corte de cabelo, fica super bem essas roupas um pouco mais masculina, mas vê como ela bota naturalmente uma camisa que é masculina ou uma calça, e ela tem essa sensualidade, essa feminilidade que acaba aí aparecendo mesmo com esse tipo de roupa. Não é todo mundo, então é uma característica da pessoa Gamini. Então usar poucas informações, poucos detalhes, e tem a ver com a personalidade, com o estilo que eu falei aqui da Audrey. Então essa é uma análise aqui um pouco diferente do que eu já fiz, porque está levando em conta vários pontos, que é quando eu faço a análise de coloração personalizada de uma pessoa, é entender o seu estilo, a sua personalidade, seu caminhar,
o seu desejo de imagem, tudo isso deve ser levado em conta. Essa cartela ela precisa ser direcionada, personalizada para a pessoa, para que tenha essa assinatura, esse DNA da pessoa. Então lembra que eu tenho várias outras cartas, não trabalho com as 12 estações. Por quê? Porque são grupos que, para mim, eu considero que são limitados. As pessoas podem estar entre as que chama de estações ali, ela pode, lembra que é um contínuo de cores, quando a gente pensa nas cores, o quanto do vermelho varia, né? Um vermelho desde o escuro até o claro, um azul desde o escuro até o claro, esse azul sendo mais frio, sendo mais quente. Então lembra que cada pessoa tem uma porcentagem dessas dimensões, e é ela que vai formar, então essas porcentagens formam essa cartela de cada um, que é individual e é única. E ao mesmo tempo tem que estar casando com essa personalidade, com o estilo de vida, com tudo que a pessoa tem para formar essa cartela, para ela saber como usar. Então esse é o intuito do My Nature Color. E essa é a leitura aqui que a gente fez da Audrey, que eu adoro essa atriz, gosto bastante do estilo dela, não tenho muita coisa a ver com o estilo da Audrey, mas a gente sempre tem aquelas pessoas que a gente acha interessante visualmente, que a gente gosta de algumas características. Eu gosto dela como atriz, também gosto desse lado um pouco mais discreto, dessa coisa mais, ficar mais na sua... O que a gente tem em comum, no caso de característica, que eu tenho, talvez eu já tenha percebido, eu tenho essa característica da profundidade. Então, eu também tenho essa coisa de ficar um pouco mais nessa cor, de algo mais, apesar de ser mais discreto, não de ter momentos de ficar mais no silêncio também, ou mesmo que eu gosto de fazer várias atividades, gosto de trabalhar com arte, gosto de música, gosto de conversar, mas eu tenho essa coisa de ser essa coisa de ser discreto, eu gosto disso, e a Audrey, ela tem isso, então talvez por isso também eu gosto dessa característica da personalidade dela. Então é bem interessante. Quais são as pessoas aí que você admira, que você gosta, de uma certa forma, que chama a sua atenção? Será que é uma pessoa super ativa, uma pessoa mais discreta, uma pessoa de personalidade forte, uma pessoa de atitude, uma pessoa alegre? Todas essas informações, observar o que você gosta, observar as pessoas que te chamam a atenção, elas podem sim estar dando indícios, pistas sobre a sua identidade, ou sobre características que você observou no outro e que de repente gostaria para você. Tudo isso é uma leitura, uma aprendizagem de voltar para si, de se entender, de se olhar. E todo esse trabalho com a gente faz com que a gente sempre acabe melhorando. A gente melhorando, a gente fica mais feliz. A gente ficando mais feliz, a gente transmite isso para os que estão na nossa volta. A gente transmite isso que eu já falei para o trabalho, para os locais que a gente circula. Então, a importância de fazer esse trabalho com nós faz com que a gente também acabe transmitindo isso para o mundo, então espalhando mais coisas boas. E essa então foi aqui a análise que a gente fez aí da Audrey. Eu espero que você tenha gostado mais uma vez dessa análise. Escreve aqui para mim, dá sugestão de temas, de assuntos que gostaria que eu falasse aqui, que tem a ver com coloração, com estilo, com corpo, toda essa coisa ligada aí com autocuidado. Eu posso estar falando aqui no canal, deixa aqui embaixo, eu leio os comentários, posso estar, e sim, os seus comentários podem estar virando um novo tema, um novo vídeo. E eu espero então que você tenha gostado mais uma vez dessa análise, e a gente então se encontra no próximo vídeo. Até a próxima!